AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Facebook, do Instagram e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. O WhatsApp é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Tá bom, pessoal? Mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Hoje é quinta-feira, já é de praxe por aqui, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos escalar aqui os nossos especialistas, nossos convidados de hoje para os debates dos nossos assuntos. Primeiramente, doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem? Boa tarde, procurador Ricardo Prado. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos nossos companheiros de mesa, aos ouvintes, aos telespectadores. É sempre um prazer, uma honra poder participar, entendeu? E agradeço desde já a direção do programa. Também com a gente, doutora Adriana Zorubi, advogada, especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro Friesman? Boa tarde aos colegas de bancada de hoje, doutor Ricardo, doutora Tânia, doutor Marcelo, e aos ouvintes que nos estão acompanhando hoje. Bom trabalho a todos. Obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Tânia Bachega, médica endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. A doutora Tânia também é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com essa mesa tão renomada hoje. E fechando a nossa mesa, a nossa bancada dos especialistas de hoje para os nossos assuntos, doutor Marcelo Issa, cientista político, advogado, diretor do Movimento Transparência Partidária. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar novamente aqui no programa. Cumprimento Ricardo, Adriana e Tânia. Vamos em frente. Vamos em frente, 12:03, o nosso primeiro assunto de hoje. Aliás, antes da entrada aqui no nosso primeiro tema, para registrar o seguinte. Hoje, 25 de março de 2021, eu estou completando 2 anos aqui à frente do programa Gente que Fala, na apresentação do programa Gente que Fala. Cheguei aqui exatamente nessa data, no ano de 2019. Quero agradecer a oportunidade a toda a minha equipe, agradecer o apoio recebido todos os dias, a todos da minha equipe, em especial ao capitão de tudo isso, o jornalista Fausto Camunha, que é o diretor-geral do nosso programa, diretora de produção Zenilda Salvato, produção do Pedro Schiavon, redação e pauta do Pedro Schiavon, também na produção a Andréa Risso. Então, como todo trabalho se faz em equipe, eu não poderia deixar de registrar todo esse apoio aos meus colegas colaboradores de todos os dias à frente aqui do programa Gente que Fala. Vamos ao nosso primeiro assunto. Olha, pessoal, mesmo cercado de aliados políticos, o presidente Jair Bolsonaro acabou provocando uma saia justa na reunião entre os representantes dos poderes, que teve também a participação de 7 governadores e da maioria dos ministros. Isso ocorreu ontem, né? O presidente insistiu na sua visão contrária à prática do lockdown e das restrições nas atividades permitidas. Jair Bolsonaro também insistiu em falar sobre o chamado tratamento precoce, uso de medicamentos como a cloroquina, que não têm efeito sobre a doença e podem fazer mal à saúde. Doutora Tânia Bachega, vamos começar tratando deste tema do ponto de vista médico. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele fez questão de reforçar quando, logo após o anúncio desse comitê anti-Covid, esse comitê de crise, que vem com 1 ano de atraso, diga-se de passagem, foi estabelecido na reunião de ontem, esse comitê tem que tomar as decisões de forma baseada na ciência. Um recado aos negacionistas, né? E o presidente veio logo em seguida falando do uso de medicamentos sem efeito, sem a comprovação da eficácia para o tratamento da Covid. Como é que a classe médica observa todo esse movimento? Dá para ir adiante com o comitê desta forma? Parece que não tem união mesmo. Ainda bem que foi criado esse comitê,
Eu só lamento que ele foi criado com 1 ano de atraso, né? É claro que a preocupação é grande com as famílias de baixa renda que não estão sobrevivendo, mas se a gente não controlar a pandemia, não vai ter uma saída econômica para o país. Hoje, nós somos o foco da pandemia, o epicentro no mundo. E isso também reflete de forma negativa na economia. Mas vamos falar em vidas. A gente viu a epidemia do Covid começar na Europa, nos preparamos aqui no passado. Depois nós vimos a segunda onda da epidemia. Por que esse comitê não foi criado antes? Nós temos que tratar isso com as evidências científicas. Lockdown está aprovado. Se nós não contermos a epidemia, muitas pessoas vão morrer. Até se a gente pensar, né, que não é servir uma refeição com distanciamento no restaurante, não é isso que causa a disseminação da doença. Mas vocês viram 2 dias atrás a plataforma do Metroluz, que aglomerado de pessoas para entrar no metrô. Então, por que não se cria um horário de rodízio de funcionamento? Então, eu acho importante a criação desse comitê de crise para ver medidas para a gente conter, não são só as baladas, o nosso transporte público também. E a gente tem que pensar em evidência científica. Portugal tem 10 milhões de habitantes, né? Uma densidade demográfica muito menor do que o estado de São Paulo. Em janeiro, Portugal estava vendo que não ia ter um colapso. O que ele fez? Durante 2 meses, medidas restritas de lockdown. Hoje nós temos o resultado. Eles tinham em janeiro mais de 10 mil casos por mês, ultrapassou o sistema de UTI e hoje eles têm 10 mil casos por dia, me desculpe. Hoje eles têm menos de 1.000 casos por dia, depois de 2 meses de lockdown. E as UTIs hoje conseguem ter aproximadamente a capacidade de 240 leitos. Em São Paulo, nós estamos tendo já um colapso, faltando enfermaria, faltando UTI. Por que não foi planejado antes o oxigênio, vendo a segunda onda na Europa? Por que não foi planejado? Não tem a farmácia do Exército? E lamentável que a gente discute ainda tratamento preventivo. Cloroquina, ivermectina não funciona. Já que se colocou a farmácia do Exército para se manipular milhões de comprimidos de cloroquina, por que não põe para formular ou ajudar também nessas medicações que estão faltando? Isso é desumano, deixar uma pessoa morrer em insuficiência respiratória, né? Então, hoje os complexos hospitalares, o complexo do Hospital das Clínicas está transformando leito cirúrgico, centro cirúrgico, sala de operação, em UTI de Covid. E as pessoas que têm câncer que precisam ser operadas? Então, eles precisam ouvir a ciência. Ele precisa ser cercado de especialistas. O presidente é um administrador, mas ele tem que ouvir os especialistas. Tomara que agora com o novo ministro, Queiroga, esse caminho seja seguido. Procurador Ricardo Prado, agora vamos fazer uma análise política da criação desse comitê de crise, comitê anti-Covid. Estiveram ontem na reunião a maioria dos ministros, porém, 7 governadores. Nós temos 27 unidades, 26 estados e o Distrito Federal. Era minoria, né? Presente ali entre governadores. E eram governadores alinhados com o presidente Bolsonaro. Do ponto de vista político, esse comitê terá força, terá chances de avançar, uma vez que a grande parte dos governadores estiveram excluídos daquela reunião? Acho que você tem uma certa tentativa de tirar o foco, às vezes, do problema, Mauro, né? Você vê que muitas atitudes, elas não vêm no intuito de resolver o problema, né? Porque você precisa, quando você não sabe como é que você soluciona uma questão, você ouve quem sabe, né? Quer dizer, eu tenho problema de saúde, eu não entendo de saúde, eu vou no consultório médico e ouço o médico, né? Isso é básico. Eu quero fazer uma construção, entendeu? Né? Eu quero fazer um imóvel, entendeu? Eu não sou engenheiro, eu vou atrás de um engenheiro, tá?
Se eu tiver recursos, ao invés de ouvir um engenheiro, eu vou ouvir 2, eu vou ouvir 3. Tá? Agora, o presidente da República tem o país inteiro à disposição. Dá para ouvir quantos médicos quiser, quantos engenheiros quiser. Tá? Agora, preciso ouvir, não adianta. Depois você faz tudo da tua cabeça, né? Quer dizer, então aí realmente fica difícil. Né? Quer dizer, você monta um comitê de crise e aí você quer dizer, você não é médico, você quer dizer qual é o remédio que tem que tomar? Como é que é isso? Né? Isso, na verdade, você está na lei, o exercício da medicina é privativo dos médicos, certo? Então, você faz um comitê de crise e no mesmo dia você muda o sistema de registro de mortos, entendeu? Para diminuir o número de mortos. O que você está fazendo? Você está querendo esconder os dados? Né? Então, quer dizer, é preciso que o presidente entenda, né, a gravidade da situação. Né? E não adianta, você não vai conseguir abrir a economia, fazer funcionar a economia com essa pandemia. Enquanto você não resolver o problema do vírus, enquanto você não resolver isso, a economia não anda. Vai andar claudicando o tempo todo. Porque você melhora um pouco, piora de novo, melhora um pouco, piora de novo. Então, quer dizer, o que pode resolver é a vacina. Enquanto você não tem a vacina, a única solução que você tem é o quê? É procurar manter as pessoas distantes, é tentar reduzir as aglomerações. E o que o governo pode fazer? O governo pode ajudar financeiramente. Né? Pode organizar as coisas, ajudar a organizar as paralisações, porque você paralise num lugar que está pior, permita movimentar um pouco no outro que está um pouco melhor, entendeu? Enquanto você consegue, porque você precisa produzir, né? Você precisa produzir alimentos, você precisa distribuir alimentos, entendeu? Você tem uma logística importante para funcionar. Né? Se você tiver coordenação, isso funciona melhor. Agora, quando você não tem coordenação, cada um resolve do teu lado, entendeu? Né? A gente viu aqui em São Paulo agora a questão do prefeito com o governador, entendeu? Nós vamos fazer feriado, quer dizer, você precisa combinar com o pessoal do litoral, né? Porque senão você está só empurrando o problema para o outro. Então, Marcelo Issa, do ponto de vista da ciência política, esse comitê tem condições de aparar arestas, de diminuir a polarização, de diminuir toda essa carga de ideologia que está posta, seja de um lado ou seja de outro? Teria, Mauro, se já não estivesse absolutamente claro para a nossa elite política que o presidente da República é um fator de problema para que isso ocorra, é um entrave para que isso ocorra. Isso já está evidente para a elite política, a sinalização ontem do presidente da Câmara, que, diga-se de passagem, apoiado por ele, compõe, de certa forma, o grupo que dá suporte ainda ao presidente, chamado Centrão, sinalizou de maneira muito enfática o que ele próprio denominou como um sinal amarelo. Né, e usando palavras muito duras, ontem, no final do dia, na sessão da Câmara dos Deputados, disse que o Legislativo, com toda razão, tem remédios contra a espiral de erros, foi esse o termo que ele utilizou, que vem ocorrendo no país no combate à pandemia, e esses remédios podem ser fatais, fazendo uma referência clara ao impeachment sem utilizar essa palavra. Está evidente para a elite política que o presidente da República não consegue modificar seu comportamento. Eu diria que nós estamos, assim, no limite da paciência da classe política no Brasil. Diria que é a última chance que o presidente tem de modificar seu comportamento. Isso, infelizmente, não há sinais de que vá ocorrer. Quando se verifica que, na última hora, o presidente convida uma série de governadores, apenas aqueles alinhados ao presidente, para participar da reunião do comitê, sem comunicar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, convida ministros, algo também que não estava acertado, no final de semana passado, comemorando o seu aniversário, o presidente provoca aglomerações quando o país beira 300 mil mortos pela pandemia,
sai da reunião do comitê falando novamente em tratamento precoce, critica o isolamento social durante a reunião do comitê. Então, parece que, efetivamente, a classe política vai tomando consciência de que talvez o problema seja, de fato, algo como o professor Guido Palombo já reconheceu. Guido Palombo é o maior especialista em medicina forense do Brasil. Talvez o presidente padeça mesmo de algum problema mental, de alguma enfermidade mental, e isso vai ficando cada vez mais claro para a classe política, e eu diria que a classe política colocou a última chance, né? Se o ministro recém-nomeado não contar com o mínimo de autonomia para realizar aquilo que todos sabem que deve ser feito, eu diria que, no médio prazo, a nossa classe política tomará as providências. E você destacou, Marcelo Luiz, a reação do deputado Arthur Lira, no que seria essa representação de que a classe política está no limite, né? Isso é simbólico, e também é simbólica a carta, né, dos 500 signatários, aí, empresários, né, que também é uma pressão nesse momento. Enfim, então as coisas estão tomando um rumo diferente agora. Não só a classe política, mas também o PIB, né? Aquela carta representa o PIB do Brasil, né? Todo o setor produtivo, empresarial, todos os bancos, já conta com mais de 1.500 assinaturas. Então, efetivamente, a pressão é a maior possível. Na circunstância atual, em que as pessoas não podem sair de casa para se manifestar, eu diria que o presidente, é claro, ainda goza de um tanto de apoio, que não é desprezível junto à população. Esse é um fator que dificultaria, em certa medida, providências mais drásticas, mas na medida em que o instinto de sobrevivência da classe política e da própria economia brasileira ficam absolutamente comprometidos pela gestão da pandemia, eu diria que esse fator pode ser superado caso o presidente não modifique seu comportamento. Doutora Adriana Zorubi, a sua avaliação sobre a criação dessa comissão, desse comitê? Bem, eu vou seguir parte do posicionamento. Posso pedir uma gentileza, Tânia? doutora? Isso demorou para acontecer? Pois não? Pois não? Ajeita um pouquinho a sua imagem, o seu queixo está cortado e tem um pouco mais de teto. Isso, muito bom. Pode seguir. Obrigado. Eu vou acompanhar a doutora Tânia parcialmente nessa postura de que esse comitê de crise, de gerenciamento, deveria ter criado inicialmente na pandemia. Mas, assim, como leiga no assunto médico, eu colocaria aqui um caso, e os médicos devem analisar, cada pessoa, como o doutor Ricardo falou, deve ter acompanhamento médico, acompanhamento clínico. Pessoas da minha família já tiveram Covid, conseguiram ser tratadas com tratamento precoce, com acompanhamento médico. Então, é importante que o profissional da área da medicina esteja acompanhando caso a caso daquele paciente, daquela pessoa. Enfim, é uma necessidade pontual, não é uma situação linear ou uma uniformização na adoção de medidas de prescrição clínica que vai solucionar o problema de todos, porque cada organismo, pelo que a gente tem percebido, vai trabalhando de uma maneira diferente. Então, o acompanhamento médico é extremamente essencial para solucionar essa questão no momento, e muito já foi feito, né? Porque no início os profissionais da saúde estavam bem assim, perdidos, porque o mundo foi pego de surpresa com essa questão do coronavírus, né? Então, até que se organizasse, até que pudesse ser visto, então tudo isso demorou um tempo bastante considerável, permitindo o alastramento da doença, a contaminação e etc. Em relação à questão dos transportes, conforme também a doutora Tânia bem apontou, já havia sido apresentado aqui no Estado de São Paulo um cronograma, tá? Conforme a gente viu aí na questão do metrô. Doutora Adriana, a gente tem um problema com a sua conexão. Houve uma rejeição.
Doutora Adriana, a gente tem um problema com a sua conexão, seu áudio falhando bastante, a sua imagem está congelada aqui, ela fixou para a gente. Eu vou pedir uma gentileza. Sai da sala, desconecta tudo, conecta de novo, que a tendência Melhorou? É melhorar. Vamos fazer essa experiência? Tá bom, vou tentar Aí fazer assim. na volta a gente então. conclui o assunto. Vou tentar fazer assim. Tá bom, 12h21 agora, bom, você vou tentar acompanha fazer assim. o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Hora do nosso intervalo e a gente segue daqui a um minuto com mais temas aqui para a nossa análise dos entrevistados. Até já. Precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. Mauro. De mudanças rápidas e repentinas é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 23, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você nos vê pelas imagens das redes sociais. Antes do nosso próximo assunto, pessoal, uma mensagem do governo de São Paulo. O mundo mudou e o Detran também mudou, agora é Detran Digital, isso mesmo, Detran Digital. Você já pode resolver muitos serviços sem sair de casa, serviços relacionados ao Detran. Dá para renovar a CNH, solicitar a segunda via, fazer licenciamento e muitas outras coisas, muitos outros serviços com o Detran Digital. Tudo pelo celular, no aplicativo do Poupa Tempo. É fácil e para tirar as dúvidas, é só você entrar em detrandigital.sp.gov.br. Lá tem vários vídeos para te ajudar aí no passo a passo. Detran, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Meio-dia e 24, nosso próximo assunto. Um grupo de 7 renomados juristas encaminhou ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, uma análise sobre 2 dispositivos da Lei de Segurança Nacional que são questionados em ação apresentada à Corte pelo PSB. Segundo o grupo, o Supremo tem a chance histórica de compatibilizar os crimes previstos nos artigos 22 e 26 da Lei de Segurança Nacional com a Constituição e também com a jurisprudência da Corte sobre o tema. E, segundo eles, os dispositivos consistem em intervenção ilegítima no direito à liberdade de expressão. Bom, trata-se do seguinte, procurador Ricardo Prado, Lei de Segurança Nacional, a gente sabe, foi criado no regime militar, finalzinho do regime, lista crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Nesse caso aqui, os juristas estão criticando o uso dela para enquadrar críticos do presidente Bolsonaro. E ela tem sido usada aí para essa condição, também foi usada no caso da prisão do deputado Daniel Silveira. Qual é a diferença de aplicabilidade da Lei de Segurança Nacional, por exemplo, nesses 2 casos que tomamos conhecimento recentemente, a prisão do deputado e as críticas diversas aí ao presidente Bolsonaro, por exemplo, do Felipe Neto? O tema é muito importante, Mauro. É preciso que se registre primeiro que essa lei de segurança, ela não foi a primeira do regime militar, né? Durante a ditadura nós tivemos várias leis de segurança nacional, muitas que proibiam, inclusive, a expressão de opinião política, tá?
Esta, na verdade, ela vem no final do regime já, quando você estava num processo já de começo de redemocratização, e ela, então, exclui, já, na verdade, já vários dos crimes de opinião que existiam nas leis anteriores, ela já não prevê. No entanto, uma parte da lei ela é importante porque você precisa defender o Estado contra ataques que são insustentáveis. Então, você veja bem, o que não é permitido, o que não pode ser permitido, entendeu? Ameaça contra a pessoa, entendeu? Métodos violentos, organização armada ao lado do Estado, paralela, entendeu? Quer dizer, a prática, por exemplo, de formação de milícias, de grupos armados, esse tipo de coisa é inconcebível dentro do sistema democrático, né? A utilização da força é prerrogativa exclusiva do Estado através das Forças Armadas e através das polícias, dos órgãos de segurança, né? Você não pode ter grupos paralelos, entendeu, né? Com armamento e etc., como você chegou a ter um momento em Brasília, onde você tinha lá reuniões de pessoas armadas, entendeu, né, dentro da capital federal. Isso não é possível. A Constituição permite a reunião das pessoas, a associação das pessoas, a reunião das pessoas, mas sem armas, certo? As pessoas podem se reunir para discutir, para conversar, para tomar iniciativas, mas desde que isso não inclua o uso de violência. Então, esse uso de violência é que não é permitido. E essa violência, muitas vezes, ela começa verbal. Aí é que começa o problema, tá? Quer dizer, você pode criticar, você pode discordar, tá? Mas há um momento em que você começa, na verdade, a ameaçar a integridade física das pessoas. Aí já não. Aí a coisa começa a complicar, tá? Então, agora, a lei tem um artigo, um dos crimes, por exemplo, é o crime de você caluniar, difamar o presidente da República, o presidente do Supremo ou o presidente do Congresso Nacional, tá? Esse artigo é um exagero. Por quê? Porque, na verdade, a crítica é da essência do debate, tá? Então, você tem críticas, às vezes, que são mais respeitosas, você tem críticas que são mais ácidas, né? É óbvio que, na verdade, você precisaria que a população entendesse um pouco que existe uma diferença entre você criticar e você xingar as pessoas. Claro. Né? Certo? Então, quer dizer, xingamentos, essas coisas... A diferença entre a crítica e a ofensa, né? Exatamente. Né, Mauro? Então, você xingamentos, essas coisas, a própria legislação comum, na verdade, prevê os crimes de difamação, de calúnia, de injúria, tá? Então, você não precisa que essa questão esteja na Lei de Segurança Nacional, porque senão você corre o risco de inibir o debate, né? E isso você não pode inibir o debate, entendeu? É possível que as pessoas digam, né, o que está errado, entendeu? O que precisa ser consertado no serviço público, e isso venha da Presidência da República, venha do Congresso Nacional, venha do Supremo Tribunal Federal, venha do Ministério Público, venha de onde vier. Certo? As pessoas precisam ter o direito de dizer sim, com todas as letras, tá? Agora, isso não inclui você ameaçar ministro, entendeu? Né? Você querer bater nas pessoas, entendeu? Você instigar os outros a fazer esse tipo de serviço. A gente sabe muito bem que tem gente que não faz, mas manda fazer, né? Então, isso não é permitido. Então, isso precisa ser bem definido, entendeu? Né? A parte de críticas, de debate, de discussão, isso tem que ser preservado, é essencial. Certo? Então, o Supremo, de fato, tem a chance de deixar isso tudo mais claro para a sociedade brasileira. Sim, você precisa, na verdade, excluir o artigo da questão das críticas, né, do debate. Isso realmente tem que ser excluído da lei, é um exagero, isso é incompatível com o regime democrático, né? Mas a outra parte da legislação que proíbe grupos armados, que proíbe atentados contra a democracia, isso merece permanecer. 12:30. Vamos seguindo aqui com mais um tema, nessa edição de quinta-feira do Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, né, um projeto de lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho, realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido.
Atualmente, o Sistema Único de Saúde realiza um teste que engloba 6 doenças. Pelo projeto, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada. O prazo para a inclusão desse rastreamento das novas doenças será fixado pelo Ministério da Saúde e as mudanças entrarão em vigor em 365 dias após a sua publicação, ou seja, 1 ano. Doutora Tânia, o que é que representa esta novidade? Já havia alguma diferença entre o teste do pezinho feito pelo SUS e o teste do pezinho feito por entidades privadas, particulares? Existia, né? Sim. Primeiro, acho importante a gente esclarecer à população o que é o teste do pezinho. É um exame que fura o calcanhar do bebê para colher gotinhas de sangue, que tem que ser feito nos primeiros dias de vida. É um exame para detectar doenças graves. De forma geral, são doenças denominadas raras, que quando o bebê nasce, o pediatra examinando não percebe que o bebê tem aquela doença. E são patologias que frequentemente dão deficiência intelectual, retardo mental, alterações neurológicas, até morte no primeiro mês de vida. E o teste do pezinho você faz em todos os bebês nascidos no país. Para diagnosticar doença rara, rara porque depende da incidência. Mais ou menos 65 pacientes afetados por aquela doença em 100 mil habitantes. Então, elas não são tão raras. Elas recebem essa denominação, mas são doenças que estão aí. Nós temos no Brasil 13 milhões de habitantes com doenças raras. Então, isso é muito importante. Agora, o Programa Nacional de Triagem Neonatal do SUS é um programa muito bem desenhado. Ele diagnostica 6 doenças. Mas o Programa Nacional não pode ser comparado à triagem privada. São coisas totalmente diferentes. O Programa Nacional do SUS, ele rastreia a doença, faz um teste confirmatório para os bebês que tiveram resultado suspeito, confirma a doença nesse teste mais específico, dá o segmento da medicação. No privado, são 51 doenças, dependendo do pacote, mas embora isso seja muito bom, nem todos os laboratórios privados oferecem esse segmento. Não basta só vender o teste. Muitos laboratórios privados têm essa excelência. Mas não é infrequente no privado o paciente, o pediatra, com aquele diagnóstico no primeiro teste de uma doença rara, saber o que fazer depois. E tudo isso tem que ser rápido para se evitar a deficiência intelectual. Bem, falando agora diretamente sobre a sua pergunta, eu considero esse projeto um avanço, porque ele aumenta o número de doenças. A nossa população do SUS tem direito a um número maior de doenças diagnosticadas. Mas, para isso, é importante que essa implantação, como está nesse projeto de lei, seja consciente e escalonada. Não adianta só ofertar os testes, tem que se ofertar o geneticista, o endocrinologista, que serão os especialistas para controlar aquele bebê. E ofertar medicação. Eu quero aproveitar que aqui a gente tem cientistas, políticos, temos advogados, procuradores, para falar o que está acontecendo no país. O teste do pezinho no Sul e Sudeste e na Bahia, e também no Centro-Oeste, são sistemas que funcionam muito bem. Agora, muitos estados do Norte e no Nordeste, tem uma reportagem de 4 dias atrás, no Tocantins, a triagem está parada há 6 meses. Hipotireoidismo congênito, que é quando a tireoide do bebê não produz o hormônio da tireoide, que é essencial para o desenvolvimento cerebral, essas crianças não estão tendo resultado, não estão tendo tratamento antes de 1 mês de vida. Por que está parada a triagem nesse estado? Por que está faltando kit? Amazonas e Amapá, o mesmo problema. Numa doença que é rastreada no SUS, hiperplasia adrenal congênita, que é falta de cortisona, esses bebês morrerão de desidratação antes de 1 mês de vida.
Então, é muito importante esse projeto de lei que aumenta a triagem no Sul e Sudeste, que são regiões que estão organizadas, Centro-Oeste e Bahia, mas a gente precisa de uma união da sociedade para ajudar os estados que estão parados. Então, esse projeto de lei, ele, pela primeira vez, ele regulamenta a triagem. E agora é hora dos gestores estaduais serem responsabilizados. Por que está faltando o kit? O que o Ministério da Saúde pode fazer para ajudar? Bom, eu destaquei aqui, é um projeto de lei, né? Então isso foi aprovado pela Câmara, isso depende de sanção do Executivo, e mais no final aqui falei a respeito do prazo para a inclusão do rastreamento das novas doenças. Esse prazo será fixado pelo Ministério da Saúde e tudo entra em vigor um ano depois. Não é muito tempo, doutora, um ano. Entendemos, né? Tem outros aspectos para serem levados em consideração aí. Todos os profissionais envolvidos que são necessários para a realização dos procedimentos a partir da inclusão das outras doenças no teste, né? Mas não é muito tempo. Na verdade, na rede privada, praticamente, eu não estou generalizando. Se vende o pacote de testes. Triar, Mauro, é muito mais que vender o pacote de testes. São doenças raras que precisa de especialistas para tratar. Então, não adianta triar e deixar a população perdida. Você tem que ter todo o fluxo, treinar o laboratório para aquele equipamento novo, para a padronização daquele teste novo. Você vai ter que ter equipe montada. É claro que Sul, Sudeste já tem essas equipes de médicos altamente especializados. E você tem que dispensar a medicação. Na portaria que cria o Programa Nacional de Triagem Neonatal, tem que dispensar. Então, vai começar com toxoplasmose, né, que pode também dar no bebê, que não for tratado, que pode dar problemas auditivos, deficiência intelectual, e as outras doenças são mais complexas. Tem que dar tempo dos estados se organizarem, porque, como eu disse, é todo um fluxo. O privado não é comparável. E o que eu mais parabenizo nesse projeto é ter colocado a triagem como uma lei. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode seguir. Pode seguir. Bem brevemente, para a gente passar para o próximo tópico. Então, um último comentário. Pernambuco, até hoje, não conseguiu começar a triagem da hiperplasia adrenal congênita iniciada em 2012. Então, esse projeto de lei é importante para ampliar. O SUS, os nossos bebês, têm direito a uma medicina de ponta, mas tem que arrumar a casa no Norte e Nordeste. Sim. Faltando 22 minutos para uma, a gente segue com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Após 2 meses de vacinação no Ceará, ainda falta transparência no processo de aplicação das doses de muitos municípios. A avaliação é do Ministério Público do Ceará, que já expediu 60 recomendações contra prefeituras, solicitando mais transparência nos dados. Em alguns casos, devido à resistência da administração pública em atender à solicitação, o órgão precisou apresentar ações na Justiça. As principais desconfianças surgiram após denúncias de que pessoas estariam recebendo o imunizante sem respeitar a lista de prioridades. Marcelo Issa, o termo é lamentável, né? 60 recomendações contra a prefeitura solicitando mais transparência nos dados, de uma coisa que é simplesmente básica. Pois é, Mauro, mas esse não é um problema exclusivo do Ceará, antes fosse. Nós acompanhamos no início do mês um estudo bem aprofundado, desenvolvido por organizações muito respeitadas, como a Transparência Brasil, a Open Knowledge, o próprio Observatório da Covid-19 no Brasil, que concluiu que cerca de 70% das informações que deveriam ser públicas e acessíveis à sociedade sobre o processo de vacinação estão incompletas, indisponíveis ou são inconsistentes. Essas organizações avaliaram cerca de 30 indicadores que deveriam ser disponibilizados pelo governo federal
e estão agrupados em algumas categorias como o plano de vacinação, a oferta de seringas e agulhas, a disponibilidade do famoso IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo, a própria aplicação das vacinas, e existem divergências espantosas. Então, por exemplo, 2 painéis do governo federal, o painel do Ministério da Saúde e o Open Data SUS, tinham ali uma diferença de quase 100 mil doses entre as duas plataformas. Uma série de problemas de cadastro, casos de pessoas que aparecem até 8 vezes em cada uma dessas listas. Então, realmente, é difícil entender o que está ocorrendo, né? Porque nós não temos ainda, depois de 1 ano de pandemia, haveria tempo suficiente para que se preparasse um material de cadastro e transparência relativamente satisfatório, mas, no entanto, o que nós temos, tanto no âmbito federal quanto no nível dos estados, uma grande catástrofe também do ponto de vista da transparência. Então, realmente, é preciso que essas informações sejam organizadas. Eu diria que isso é indispensável para que nós não vejamos uma série de notícias tão desanimadoras como as que vêm cotidianamente aparecendo, como, por exemplo, essa de ontem, dando conta de que um grupo de empresários e políticos adquiriu, numa espécie de mercado negro, uma série de vacinas e fez aplicações fora do sistema público. Então, de fato, é preciso que haja um incremento muito, eu diria, agressivo no que se refere à transparência dos dados sobre a vacinação e também, não é, sobre os casos de Covid e suas respectivas mortes, sem nenhum retrocesso. A sociedade está bastante atenta a isso e não irá permitir retrocessos nesse sentido, como a tentativa que ocorreu ontem, muito bem mencionada pelo Dr. Ricardo no programa. Doutora Adriana Zorubi, como os operadores do direito, na área em que você atua, na defesa da pessoa idosa, como é que acompanham esses casos de desrespeito à lista de prioridades, uma vez que a prioridade, todo mundo sabe, são os idosos, né? E eles é que estão sendo prejudicados. Espero que vocês consigam me ouvir. Estão me ouvindo? Pode seguir, estamos ouvindo. A internet instável. Mas, tá, eu gostaria de ressaltar que o Ministério Público do Estado do Ceará é um Ministério Público extremamente sério. A área do idoso do Ministério Público do Ceará trabalha com afinco, com seriedade, representando o segmento da pessoa idosa. Tive um trabalho muito próximo com o doutor Alexandre Alcântara, que é promotor de justiça do Ceará na área do idoso. Inclusive, é uma dessas pessoas que tem acompanhado essas denúncias praticadas aí contra a questão do imunizante, que não estão respeitando a lista de prioridades, são muitos idosos. Concordo com a doutora Tânia quando ela diz que os estados do Norte e do Nordeste acabam sendo os mais prejudicados com toda essa questão da imunização, das vacinas, contingente alto de pessoas idosas também no Nordeste, então isso tem representado, assim, uma violação de direitos à pessoa idosa, né? Do momento em que não existe a prioridade, conforme estabelecido no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal, né, que deve ser observada com absoluta prioridade a implementação dos direitos e da promoção de defesa da pessoa idosa, isso é o Estado sendo violador dos direitos que ele mesmo promulgou e que ele está estendendo à população. Então, nós precisamos ficar atentos, sim, a essas questões e, principalmente, não fazer o que já está acontecendo, evidentemente, que essa crise sanitária teve um desdobro político e está tendo um desdobramento econômico. Os impactos estão sendo de dimensões inimagináveis e a gente espera que as nossas autoridades tenham comiseração do povo brasileiro, que ponham a mão na consciência e parem de discutir questões de ordem política do tamanho da crise sanitária que nós estamos vivendo.
Eu acho que isso tem que ser priorizado, é a saúde em primeiro lugar, mesmo porque, é o que já foi falado, se não houver saúde, a população não consegue trabalhar. Contrapartida, sem o trabalho, a população não consegue manter sua subsistência, então tem que se equiparar, isso tem que ser contrabalanceado para que a gente tenha uma uniformização e tenha uma vida mais tranquila em sociedade, porque realmente está muito difícil e a gente não sabe onde tudo isso aí vai parar, não. Doutora Adriana, tem um pedido aqui, na verdade, de orientação do Rodrigo Monteiro, nossa audiência no Facebook. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: como posso ajudar um tio idoso que está a cada dia mais dependente, tanto física quanto mentalmente, só que ele vive sozinho, impede a presença de qualquer empregado e se recusa a morar com qualquer familiar? A quem posso recorrer, pergunta aqui o Rodrigo Monteiro, já que a sua situação é cada vez mais preocupante. De acordo com o Estatuto do Idoso, o idoso pode morar sozinho desde que ele queira, né? Ele não tem uma obrigatoriedade de morar com alguém que seja responsável por ele. Como é que funciona, doutora? Então, Mauro, Rodrigo, é principalmente muito necessário que esse idoso tenha um acompanhamento médico. É preciso que esse idoso tenha um laudo de um psiquiatra, de um geriatra ou de um neurologista atestando sobre a capacidade civil desse idoso. Se ele está conseguindo desenvolver as atividades diárias, como é a atuação dele em sociedade, se ele consegue desenvolver, não é? Porque, Mauro, a vontade do idoso ela deve ser preservada sim. Entretanto, muitos idosos não conseguem implementar suas vontades. Eu quero morar sozinho, mas eu sei ligar um fogão, eu consigo ligar um fogão sem correr um risco daquele gás vazar, ou de alguma situação, algum acidente doméstico acontecer sem eu ser socorrido. Então, é uma análise muito criteriosa que deve partir primeiro de uma análise de um médico, que tenha condições de avaliar o quadro clínico daquele paciente, daquela pessoa idosa, e avaliar se ele está apto aos atos da vida civil, a praticar os atos da vida civil. Então, Rodrigo, o que eu posso te orientar, assim, em primeiro plano, é você levar o seu tio idoso ao médico, leve com carinho, converse, explique sobre a necessidade, fala que você também vai passar no médico, que você gostaria que ele te acompanhasse, de uma maneira tranquila, muito pacífica, leve-o, consiga este laudo que vai atestar sobre a capacidade civil desse seu tio, e aí você vai ter vai poder adotar as medidas necessárias, como ter uma pessoa que o ajude no desenvolvimento das atividades domésticas diárias, se ele consegue sair às ruas sozinho, que pese que agora nós estamos vivendo uma fase de isolamento terrível e não é aconselhável que as pessoas idosas saiam de casa, mas eu estou dizendo assim, numa situação em que ele consiga gerir a própria vida. Isso é muito importante para você poder tomar os passos seguintes. Antes disso, eu acho que fica bastante Ele difícil. diz aqui, o Rodrigo, né, que a cada dia o tio está mais dependente, tanto física quanto mentalmente. Quer dizer, isso já é constatado, mas é preciso ter um laudo médico para poder dar o seguimento aí na parte jurídica, né? É isso. Exatamente, porque é só o médico que vai poder estabelecer se as necessidades dele de atenção são baixas, médias ou altas. Isso quem vai estabelecer o critério é o médico, de saber se ele consegue permanecer durante o dia sozinho, se ele precisa de uma atenção, se ele... Enfim, é o médico que vai avaliar toda essa situação. Às vezes tem idoso que precisa até de tratamento domiciliar, atenção domiciliar ou home care, né? Então é necessário que o médico esteja aí... ciente e possa orientar da maneira devida. Muito bem. Outra participação aqui da Fernanda Martins pelo Instagram. Doutor Marcelo, ela pergunta: é correta a má imagem do Brasil junto ao mundo? É absolutamente justificável, né? O Brasil, como já foi dito, é o epicentro da pandemia hoje e tem atuado no plano internacional de modo muito, eu diria, agressivo em relação a uma série de países. Acabo de ler, por exemplo, que o presidente, mais uma vez, distorceu a realidade há pouco, dizendo que a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, cancelou um lockdown porque viu que as consequências econômicas seriam mais graves
do que os benefícios produzidos à saúde, quando na realidade não foi isso. A declaração que ela deu foi dizendo que não houve tempo hábil para organizar o lockdown, embora siga reconhecendo a necessidade do lockdown e siga apelando para as pessoas permanecerem tanto quanto possível em casa. Então, mais uma vez, o presidente se comporta ignorando os fatos e divulgando mensagens do ponto de vista das relações internacionais que não contribuem com nada. Ontem, o ministro das Relações Exteriores esteve no Senado Federal, em reunião virtual, obviamente, e ouviu críticas muito duras de quase todos os senadores que questionaram, inclusive, se ele teria feito a formação no Instituto Rio Branco, porque a forma como se expressa e a dificuldade que tem para concatenar as ideias e a postura agressiva em relação a grandes potências do mundo faz com que nós apenas aprofundemos a nossa condição de pária internacional. Na realidade, nós éramos pária internacional, hoje nós somos uma ameaça global. Agora, doutor Ricardo Prado, procurador Ricardo Prado, pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Aliás, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre presente aqui com a gente todos os dias, também mandou aqui uma mensagem dirigida a mim pelos 2 anos à frente do Gente que Fala. Muito obrigado pelas palavras e pela audiência de todos os dias, seu Jaime. Ele pergunta o seguinte, procurador, em que situação deve se aplicar a condução coercitiva? Você tem várias hipóteses, na verdade, né? O usual é que você faça a condução coercitiva quando você intima a pessoa e ela não comparece, né? Agora, nós tivemos na ocasião da Lava Jato a questão da condução coercitiva sem que a pessoa tivesse sido previamente intimada. É a questão do ex-presidente Lula. O que tem que ser levado em consideração é que o juiz, na verdade, em muitas circunstâncias, ele pode, ao invés de conduzir coercitivamente, ele pode prender preventivamente ou provisoriamente uma pessoa. Então, no curso das investigações, existe essa possibilidade, na verdade, de, em razão das investigações, você poder conduzir uma pessoa, sim, para prestar um esclarecimento, eventualmente ser submetida a um reconhecimento. Não é incomum a polícia pedir a prisão, por exemplo, de um assaltante para que ele seja levado para ser reconhecido pela vítima, né? E aí você não, né, nem sempre você pode intimar antes para depois conduzir. Agora, que foi uma criação da Lava Jato essa forma de condução coercitiva, foi, mas me parece que foi exatamente para não se decretar a prisão, né? Naquele momento, eu tenho a impressão que a interpretação do juiz Sérgio Moro foi no intuito de não decretar a prisão do ex-presidente naquele momento, entendeu, né? E, portanto, preferir fazer essa condição coercitiva. É uma questão discutível juridicamente, sem dúvida alguma. Doutora Tânia, o Jorge de Vila Prudente, ele pergunta se a vacina contra a Covid-19 deverá ter aplicação anual e também, né, nesses reforços, digamos assim, aplicação em 2 doses. Não dá para saber ainda, né? Ainda não dá para saber, né? É provável que seja igual à vacina da gripe, que tenha que ser atualizada. E eu queria valorizar também as palavras do Marcelo Issa, né? A gente tem que correr com essa vacinação, antes que apareça uma cepa resistente às vacinas. Se hoje nós somos o 5º país do mundo que vacina, mas por 1 milhão de habitantes, nós estamos em 48º local. Nós estamos vacinando muito pouco. E nesse momento que a gente depende de outros países para adquirir vacina, o mínimo que a gente precisa são de boas relações exteriores e de diplomacia. Muita coisa tem que ser feita, não é, doutora Tânia? O próprio ministro Marcelo Queiroga falou que quer triplicar. Nós vacinamos, no momento, 300 mil pessoas por dia no Brasil. Ele quer triplicar isso, então 900 mil ou 1 milhão de pessoas. A intenção é ótima, é isso que a gente precisa. Aliás, se esse número for maior ainda,
tanto melhor. O problema é que não temos as doses, não temos os imunizantes. É esse o trabalho que precisa ser feito. A produção, temos produção, temos que importar. Né? Então, é de difícil saída, né? O caminho aí é de difícil saída. Mas, olha, mais uma pergunta aqui, procurador Ricardo Prado, bem brevemente, que o tempo está se esgotando. A Vera Lima, nossa audiência de sempre também no Facebook, pergunta sua opinião sobre o pedido feito pelo deputado e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao Ministério Público Mineiro, para que sejam confiscadas as vacinas adquiridas por políticos e empresários mineiros sem que fossem repassadas as doses ao SUS. Bem brevemente, procurador. Na verdade, você tem uma proibição nesse momento ainda de vacina privada, né? Isso é uma questão também bastante discutível, bastante polêmica, mas nesse momento a vacinação ela é pública, então existe realmente essa possibilidade do Estado requisitar as vacinas que sejam adquiridas por pessoas privadas nesse momento, entendeu? Né? Mais para frente, nós teremos a possibilidade de abertura também de funcionamento de clínicas privadas ajudando nessa vacinação, mas é uma questão de tempo. Chegando ao fim do nosso tempo aqui, procurador está com a palavra, a sua despedida, bem brevemente. Bom, meus parabéns pelos 2 anos de programa, Mauro, né? Meus parabéns à produção, né? Pelo programa que já tem muitos anos de funcionamento, entendeu? É sempre uma honra muito grande poder compartilhar com vocês disso. Meus agradecimentos aos convidados, aos membros da mesa, a doutora Tânia, a doutora Adriana, o Marcelo. É sempre muito bom poder conversar com pessoas do nível de vocês, né, e poder debater temas tão importantes para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, procurador. Muito obrigado pelas palavras, e é isso, são 2 anos, eu sou apenas um tijolinho dentro desse processo, dessa construção que começou com o jornalista Fausto Camunha há 20 anos, e ao longo do tempo aí com a Zenilda Salvato, Pedro Schiavon e a Andréa Risso. Aliás, as palavras aqui do Jaime do Jardim Bonfilholi, do seu Jaime, também dirigidas a todos, palavras dirigidas a todos da equipe, aquele agradecimento especial, seu Jaime, pela audiência de todos os dias. Doutora Adriana, a sua palavra final, bem brevemente, 5 segundos. Parabéns, Mauro Friesman, foi um prazer estar com todos vocês e até a próxima. Doutora Tânia Bachega, 5 segundos para a despedida. Obrigada pelo convite, quero parabenizar pelo seu programa de educação, de transmitir a verdade, e espero encontrar outras vezes com os nossos colegas em defesa da triagem neonatal. Doutor Marcelo Issa, palavra final. Mauro, parabéns pelos 2 anos de programa, condução excelente, imparcial, transparente que você sempre apresenta. Agradecer a companhia do Ricardo, da Adriana e da Tânia, foi um prazer. Até a próxima, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Com a gente hoje estiveram o doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado e professor, a advogada doutora Adriana Zorubi, o cientista político e advogado doutor Marcelo Issa e a médica endocrinologista doutora Tânia Bachega. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, também na gerência técnica da Rádio Trianon o Sérgio Souza, também o meu aqui agradecimento a todos da Rádio Trianon, a nossa equipe técnica, pelo apoio ao longo desses 2 anos aqui, desde que eu cheguei. Pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, nosso diretor-geral jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.